Fala galera, Carioca Trader na voz, vamos para mais um fechamento de mercado. Hoje é dia 9 de abril de 2025, quarta-feira. Hoje tem jogo do Mengão, então não poderia estar mais feliz. Então fechamento do mercado hoje, galera. O próprio índice hoje, né, ele já veio, a abertura dele já foi com gap de baixa, tá? Com toda essa tensão aí das tarifas que tá ocorrendo aí, né, mundo afora. Então o mercado já está mais de 3 dias aí só fechando negativo, né? Então hoje aí abriu com gap de baixa novamente, tá? Então o mercado poderia continuar derretendo, poderia continuar caindo cada vez mais, tá? Então a abertura aí dele, né, teve esse candle aqui nos 5 minutos, tá? A gente pode ver aqui, né, que ele teve bastante cauda, né, bastante pavio. Então aqui ele já demonstra força compradora. Os vendedores empurraram o preço até aqui embaixo, mas os compradores, né, não deixaram o preço permanecer lá. Compraram novamente, compraram aqui tudo, tá? Então o preço fechou lá em cima. Aqui a gente não consegue ter muito parâmetro ainda, né, do que a gente pode estar fazendo. Então o mercado ele tenta ir lá em cima novamente com os compradores, mas os vendedores dessa vez não deixam, tá? Então aqui também a gente não tem nada ainda de mercado, tá? Nada ainda o que falar aqui do mercado. Então quando ele foi fazendo outros candles aí, eu reparei que ele estava numa congestão, tá? Aqui um rangerzinho. Ele fez esse ranger aí e eu falei que eu ficaria confortável aqui só se ele saísse daí, tá? Só se ele saísse daqui. Então ele veio aqui fazer, né, ele veio aqui romper, né, o fundo de hoje, porque querendo ou não, o fundo de hoje era o fundo desse candle aí, do primeiro candle de 5 minutos, né? Esse fundo ele veio para fazer o rompimento, tá? Mas não rompeu, né? Não rompeu, ele fechou acima ainda, tá? Então mostrou aí fraqueza, deixando todo esse pavio aí no rompimento, né? Não conseguindo romper ainda, fechando acima ali. Então mostrou fraqueza já, né? Como tinha mostrado fraqueza aqui, ele mostrou fraqueza um pouco mais funda aí, tá? Então fiquei aguardando o que poderia acontecer, tá? O que poderia acontecer. Então, após ele deixar esse fundo aí mais baixo, porém não deixando muita cauda, muito pavio, né, ele já mostra aí fraqueza nessa venda. E também vender aqui dificultaria, porque ele estaria muito longe das suas médias, né? Ele estava longe da média de 9, estava longe da média de 20, então ficaria difícil você vender aqui, até porque ele deveria, né, para vender aqui, ele deveria romper, tá? Ele deveria romper, fazer um pullback e continuar caindo. A gente aqui não conseguiria comprar por violação, só por confirmação, tá? Então ele deveria estar fazendo a confirmação para a gente conseguir vender aí por estar longe das suas médias, né? Ele fazendo esse pullback, as suas médias está chegando mais próximo a ele, então poderia sim desencadear aí uma queda, tá? Mas não foi isso, ele voltou aí, tá? Para alta novamente, tá? Aqui ele cutucou 2 vezes a sua média de 20 até conseguir romper, tá? Quando ele conseguiu romper essa média de 20, a gente consegue estar olhando aqui nos 2 minutos também no ajuste mais fino, que, né, ele estava fazendo aí um pullback, tá, na média, né, para fazer o rompimento desse topo aqui que ele já tinha deixado de pavio, tá, desse topo aqui, ó, desse topinho aqui. Então ele estava saindo daquela congestão, tá, fazendo um pullback alinhado com a sua média de 20, né, saiu da congestão alinhado com a sua média de 20, pullback. Então o que a gente pode fazer? Comprar no rompimento, tá? Então comprei no rompimento, o stop ficou abaixo desse candle, tá? O stop técnico era aqui embaixo, tá? Mas eu deixei abaixo desse candle aqui, não estopou, esse candle aqui ele não estopou, tá? Mas eu já saí bem por aqui nesse candle aqui, tá? Por quê? Ele deixou esse pavio aqui, ó, muito pavio, ele estava deixando muito pavio aqui em cima, tá vendo? Muito pavio. Então eu estava com medo dele e deixar somente mais pavis, tá? Então quando ele foi aqui, ele fechou dessa forma, tá? Eu já trouxe o meu stop para metade aqui dessa barra, tá? Já trouxe meu stop aqui para metade dessa barra a fim de proteger, achando que ele poderia devolver tudo aí, tá? Mas não, até que ele estava bem alinhado, acho que foi um pouco de precipitação minha, ele estava bem alinhado, tá? Tanto que ele ainda foi mais, né? Ele buscou todos os alvos, o trade buscou todos os alvos, foi certinho, mas eu preferi estar protegendo ali, saí com quase 200 pontos, preferi estar protegendo ao invés de fazer a parcial, e acabei saindo aí mais cedo do trade, mas ele foi buscar até próximos alvos aí. Então a outra meta dele, né, para sair aqui, além dos alvos que ele tinha, era a sua média de 200, que estava aqui em cima,
tá? Então, por mais que o preço estaria, entre aspas, aqui próximo a média de 200, ele ainda tinha espaço para fazer esse pullback e buscar ela, por mais que se ele batesse nela, ela caísse, tá? Então, ele tinha espaço para chegar, mas ele foi até um pouco a mais, né? Fez o pullback aí na sua média de 200, foi até um pouco a mais. Aí já buscou um topo aqui, né? E ele já mostrou aqui que já não estava conseguindo mais efetuar topos mais altos, né? Então aqui ele deu um gatilho de venda também e, no meu ponto de vista, foi os únicos 2 trades aí. Ele teve até um tradezinho aqui abaixo, né, de falha também, tá? Mas como estava abaixo ainda da média, eu não gostei muito do padrão que ele deixou e preferi ficar de fora e esperar aí ele vir buscar, por mais que eu acreditasse que ele poderia vir buscar, eu preferi não antecipar a entrada aqui, esperar ele buscar e fazer um pullback alinhado com a média, tá? Aqui ele já estava, já tinha dado uma puxada muito esticada, né? Tinha outros indicadores também mostrando já uma exaustão, né? Ele deixou aqui uma estrela cadente, né? um padrão aí, né, de reversão. Não estava conseguindo mais fazer topos mais altos, fez um topo mais baixo com a mínima mais baixa, um topo mais baixo com a mínima mais baixa, né? Já estava demonstrando aí fraqueza, tá? Veio buscar a média, mas bastante agressivo, bagunçou um pouco aí na média de 200 até perder ela, tá? Então esse daqui, galera, aí pra mim aqui ele já ficou dentro de um ranger, né? Ele já mostrou o fundo, já mostrou o topo, não conseguiu romper em momento algum. Pra mim ele já mostrou o ranger dele aí. Aqui já fica dificultoso de estar operando. Não fez nada antes disso aqui acontecer, já fica esquisito aí pra operar, tá? Meu ponto de vista. Aqui fica uma zona de armadilha muito grande. Às vezes o preço lateraliza ali e fica a tarde toda aí lateral, né? Aí você fica aí tomando stop adoidado aí nessa lateralização dele aí. Então aqui pra mim tava muito feio, né? Depois aqui, tá? A partir desse movimento aqui, desse momento aqui, ele começou a querer afunilar o seu topo junto com a sua média, né? Aqui ele até perdeu a média, então ele já ficou meio breakout, né? Então ele perdeu sua média novamente, ele estava acima, perdeu abaixo, tá? E foi acima de novo. Então aqui ele ficou breakout, a gente teria que esperar ele fazer o rompimento e o pullback, se fosse o caso de entrar aqui, tá? Mas ele aqui deu uma entrada também, né? Mas aqui foi na hora que o Donald Trump tweetou, né? Tweetou não, né? Agora é X, sei lá. Que ele tiraria taxas dos países que não retalhou, né, as suas tarifas e permaneceria apenas com a tarifa na China, que retalhou eles já retalharam de volta hoje novamente. Então, como ele cessou por 90 dias a tarifas nos demais países, o índice aí deu essa porrada, mundo afora deu essa porrada aí. O SP hoje aí, ó, ele... Deixa eu botar aqui, ó, SP Futuro. 10% de alta, tá? 10% de alta. Então foi o mundo afora aí, olha. Alinhado com a sua média também. Aqui no SP Futuro, ó, se você reparar, ele já tá mais bonito. Vamos botar nos 5 minutos, que aqui tá no 2. Ó. Aqui ele já tá mais bonito, ele tava nos 5 minutos, ele ainda... Convenhamos que ele tá um pouco feio. Tá na cara da sua média de 200, mas ele fez até um pullback aqui de pré-rompimento, tá? Ele fez um... De pré-rompimento não rompimento, né? Que é o pullback dentro do próprio... do próprio preço ali, né? Tipo, aqui é a média. Então, se fosse num suportezinho, poderia ser no suporte que ele fez na média, tá? Esse daqui é um trade clássico também, típico, né? De estar fazendo aí um pullback na média, tá? E para poder estar entrando aqui na superação dessa máxima aqui desse candle, tá? Ele já estava mais alinhado do que o índice. O índice ele já não estava tão alinhado quando ele estava saindo aqui, ó, porque esses candles aqui, dos 5 minutos, invadiram abaixo da média de 20, tá? Então aqui ele estragou um pouquinho, mas ainda assim, né, após o pronunciamento lá do Trump, andou tudo isso aí, só esse candle aqui, ó, de 5 minutos andou 2.180 pontos. Isso aqui é épico, pessoal, isso aqui eu sem envolver todo momento não. Mas é isso aí, galera. Hoje o meu fechamento foi esse aí, tá? Mais um dia aí fechado. Esses dias aí, eu não lembro, acho que foi sexta-feira meu último vídeo, hoje é quarta, né? Segunda e terça eu operei, mas na segunda-feira não consegui gravar, que eu fiquei fazendo outras coisas. Quando eu ia gravar, não deu mais tempo, tive que fazer outra coisa. Na terça-feira ontem, no caso, eu não quis gravar mesmo, tava um pouco de preguiça. Aí hoje decidi gravar, né? Daqui a pouco tem Mengão, tô ansioso, aí preferi estar fazendo outras coisas aí do que ficar pensando no jogo. Mas valeu, galera, é só isso aí mesmo. Amanhã, quinta-feira, tem mais 3, amanhã eu faço fechamento também. Se o Flamengo ganhar, então, vou fazer o fechamento mais feliz ainda. Mas valeu, galera, é isso, tamo junto. Não esquece de curtir aí o vídeo e ver aí o que você faria aí nesse contexto aqui do gráfico de hoje. Valeu, tamo junto.